É, eu não poderia deixar passar a oportunidade de falar com o técnico histórico, técnico medalhista de ouro, Fernando Pocente, de um trabalho de muita conquista. E teve uma hora que, ao final da prova, que a gente vai, ela já está ali no pódio, você me faz como se fosse uma marca, alcançado. Ou seja, é quase como completado o que estava faltando, era isso? Tá quase completo mesmo. Era algo que a gente queria muito, a gente sabia que dava. E é isso, é colocar objetivos, sejam eles curto, médio, longo prazo, sejam eles difíceis ou não, e ir ticando esses objetivos. E, sabe, a marca é de ticar mesmo. A gente ticou mais uma coisa que faltava na carreira dela, na minha carreira, e que a gente queria muito e deu certo. Faltam coisas ainda, a gente quer buscar, a gente vai pensar mais para frente nisso, mas hoje esse objetivo era muito, muito importante. Era um momento muito propício, enfim, que bom que deu tudo certo. Ela fala que falta, né, a prova dos 10 quilômetros, ela já coloca, né, isso já é um plano para o Campeonato Mundial do próximo ano. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, é que ela diz, e ela fala na entrevista com muita propriedade, vamos dizer assim, com detalhes. Ela diz que ela nunca se sentiu tão bem preparada, tão bem determinada. E ela disse que terminou um treino, ela até revela que terminou um treino na Espanha, que ela disse que quando ela termina o treino, ela diz, cara, vai ser muito difícil alguém ganhar de mim. Como foi esse sentimento, você como técnico? Olha, às vezes as coisas saem de maneira mais fácil, de maneira mais natural, às vezes não, a gente tem que brigar. A gente brigar no sentido de querer cumprir o que a gente planejou. Né? A gente sempre teve muito apoio, mas as coisas foram se dificultando. Teve uma pandemia, faltou piscina, de repente a base de Saitama que ia nos receber não nos recebeu mais, e a gente foi se adaptando, mas sempre lutando do tipo, se isso acontecer, vai dar certo, se isso acontecer, vai dar certo. Então vamos lutar muito para isso. A preparação foi muito detalhada, foi muito minuciosa. Eu costumo chamar, eu e alguns colegas, de que a minha vida virou um MSM, que é metódico, sistemático e meticuloso. Se você não for metódico, sistemático e realmente meticuloso nos detalhes, você peca nas águas abertas. E peca em momentos importantes, como foi o Mundial de Gwangju, por exemplo. Como foi essa prova de 10, que ela já poderia ter ganho em Gwangju. Que pecamos em pequenos detalhes. Não pecamos aqui hoje porque a gente fez uma análise minuciosa e a gente se preparou muito. Esse treino, a frase foi, para ficar impecável a frase também, ela diz assim, vai ter que nadar muito para ganhar de mim. Vamos para o aspecto técnico da prova, porque era uma prova diferente, 7 voltas, muitas boias, a gente sabia que ia ser uma prova diferente, e parece que você já soube desde dezembro, você deve ter mudado alguma coisa, mas, cara, a frequência dela na prova foi uma frequência muito baixa, e isso fez muita diferença, porque quando foi a hora de ela atacar, ela conseguiu atacar. Vamos falar um pouco desses aspectos técnicos da prova que fizeram a diferença. E eu estaria sendo muito pacheco se eu dissesse que essa talvez foi a melhor prova estratégica das águas abertas em Jogos Olímpicos? Em Jogos Olímpicos, eu acho que foi mesmo. Assim, trazendo o mérito para ela, para mim, para a equipe multidisciplinar, para a equipe técnica, estrategicamente foi a prova mais bem nadada dos Jogos Olímpicos. Já vi provas em mundiais, às vezes, melhores do que essa até, mas as situações são diferentes, o pelotão é maior, a situação toda é diferente. Em relação à frequência, a gente busca eficiência desde o primeiro dia que ela chegou em 2013 para trabalhar comigo. A gente busca ela não ter aquele braço ventilador que a gente estava acostumado a ver, ela ter uma técnica um pouco mais apurada. E essa eficiência foi se tornando tão boa, tão bem trabalhada, com a ajuda do biomecânico, com a ajuda de vídeo, com a ajuda de conversa, com a ajuda da preparação física, de todo mundo que colaborou para que isso tornasse uma realidade, de que a frequência dela passou a ter uma segunda função. E é isso que a gente conversou ontem na preleção. Ela não tem só a função de economizar energia. Ela não tem só a função de fazer com que ela chegue inteira para o final da prova. Ela tem a função também de desgastar e quebrar o pelotão. Porque pelotões pequenos, uma vez fragmentados, não têm a mesma força de alcance para buscar. Isso é física, né? Isso é do ciclismo até. Então, se ela é capaz de, numa frequência baixa, gerar uma velocidade tal que vai fazer com que o pelotão se fragmente, por que não utilizar isso? Por que utilizar isso só para economia de energia? Se vocês repararem nas provas, o início de prova, muitas vezes
ela tinha essa eficiência, ia à frente, virava de costas e esperava as outras voltarem. Aconteceu isso, especialmente. Muitas vezes. E aconteceu, por exemplo, na própria alimentação. Ela teve um momento que ela realmente. E ela consegue controlar o tempo de alimentação. Em nenhum momento ela se desespera, em nenhum momento. E essa questão do costas é aquilo. Ela abre sem se desgastar e depois espera porque está muito cedo. Não tem que esperar. Essa é a diferença que aconteceu aqui, porque se você não espera, você vai minando os outros e não só economizando você mesmo, né? Então, a eficiência permitiu com que ela fizesse isso e colocasse em prática. Você é um cara dos números, adora números, eu sei que você adora números, mas tem um número que a gente ainda não falou. Essa foi a melhor performance de Águas Abertas, 3 minutos mais rápido do que a prova do Rio. E quem acompanha Águas Abertas sabe que tempo não vale nada, mas não deixa de ser um grande marco. É a prova mais rápida da história das Águas Abertas em Jogos Olímpicos. Foi uma prova forte, até surpreendendo algumas pessoas, não todos, né? A gente se preparou para uma prova forte, mas muita gente achava que o início dela não ia ser tão forte por conta da temperatura. Depois o pessoal vai ficar com medo de, né, overheating, de se aquecer demais. E não aconteceu. As meninas nadaram forte desde o começo. Assim, passou a segunda volta. Quando abriu a terceira, já mudou o ritmo, já começou a ficar mais forte. E talvez por isso o tempo tão baixo. Se bem que aqui é bem, né, bem parado, não tem corrente, não tem, é um lugar bem propício para que isso aconteça. Parabéns mais uma vez, sucesso e comemore essa medalha, porque a gente tem muito para comemorar. Tem uma última coisa que eu me lembrei. Porque eu acho que a gente tem que falar do COB. E eu vou lembrar uma coisa. Porque você sai da África do Sul, num momento que talvez não era o plano de sair, e o COB abriu os braços, e, né, hoje o Bora Bora tem medalhista olímpico. Cara, eu acho que a gente tem que falar, cara, a gente tem que dar o mérito a quem tem mérito. E o COB abriu os braços para vocês de uma forma incrível, e acho que a gente não podia perder essa oportunidade. Eu agradeço a pergunta, porque o COB é uma instituição incrível. Quando é para criticar, você sabe que eu sou o primeiro a criticar, mas o Comitê Olímpico do Brasil é uma instituição incrível para todo mundo que trabalha lá. Para o treinador que tem liberdade de colocar em prática o seu planejamento, para o atleta que tem acesso a tudo que é de mais moderno, para a equipe multidisciplinar do COB é sensacional. E assim, posso responder essa pergunta colocando um adendo aí a mais? Por que também é histórico, né, o que a gente fez aqui? É uma atleta brasileira, treinada por um brasileiro, o Cezão na época não era, que treina num centro de treinamento brasileiro, que tem equipe multidisciplinar 100% brasileira, ou seja, o que o COB faz é nos dar condição. Nos dá condição, a gente tem condição de chegar onde a gente chegou. Sensacional. Isso eu falo, essa parte, porque é uma parte que talvez as pessoas tenham memória curta. E foi um momento que, saindo da África do Sul, o COB abriu os braços, recebeu, concluído um belo ciclo. Parabéns mais uma vez, Fernando, e sucesso. Obrigado a todo mundo que torceu. Obrigado à minha família por entender a ausência. Obrigado aos meus amigos, né, minha mulher, minhas filhas, enfim. Obrigado a todo mundo que me deu suporte mental para a gente chegar tão bem, equilibrado e conseguir fazer esse resultado. Parabéns. Swim Channel, conectando você à natação. Tem gente que esquece disso, mas não podia esquecer. Isso aí foi uma Cara, parte... é fundamental. Foi fundamental. Eu agradeço a pergunta. Meu amigo. Porra, não tem uma vírgula para falar do cara. Uma vírgula. O Bichara sensacional, o Rogério Sampaio maravilhoso, a equipe interdisciplinar, o Sasson é um baita médico. Quem